Senhores acadêmicos, amigos da academia que nos prestigiam com a sua presença, internautas que nos acompanham à distância, prestigiando a casa, chegamos ao final do 9º ciclo de conferências do ano de 2022 nesta casa, o ciclo que estamos terminando hoje, como todos sabem, se intitula Memórias da Academia. Tivemos a primeira palestra do nosso acadêmico e querido amigo Arno Welling, nas origens da academia, ambivalências e opções, e eu queria deixar aqui o meu agradecimento ao presidente Merval Pereira, que assumiu a coordenação no meu impedimento, estava em missão em Porto Alegre, por isso não tive o prazer de desfrutar da palestra de Arno Welling, que sei que foi, como sempre, primorosa e brilhante. Hoje teremos o prazer de ouvir o professor João Paulo Rodrigues, que falará sobre Academia de Política, os primeiros anos da BL, num título que já de si provocativo, né? Sobretudo, falar da Academia de Política na Academia Brasileira de Letras em função dos seus primeiros momentos. Bom, estou dando um péssimo exemplo, que não desliguei o meu telefone, mas ele não falará mais, podem ficar tranquilos. Espera aí. Pronto, não há problema. Bem, desculpem, não era para mim. Bom, eu quero dizer, então, que o professor João Paulo Rodrigues doutorou-se em História em 2002 pela Universidade Estadual de Campinas, e com período de 2000 a 2001 de estudos no King's College da Universidade de Londres. Foi professor visitante da na Universidade de Buenos Aires em 2003 e na Universidade Federal de São João del Rei entre 2004 e 2018. Atualmente, o professor João Paulo é mestre de História da América na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Publicou o livro Dança das Cadeiras, Literatura e Política, na Academia Brasileira de Letras. Quer dizer, já se vê que o objeto de preocupação intelectual dele é a academia. Esse livro foi publicado pela editora da Unicamp em 2003. É autor de diversos artigos sobre a história intelectual e cultural argentina e brasileira, entre os quais se destacam, Através do Atlântico, Diálogos Luso-Brasileiros em torno da língua portuguesa, 1820-1930. Na Luso-Brazilian Review, Madison, 2009, Diplomacia Cultural e Circulação Literária, 2 escritores brasileiros em Buenos Aires entre os centenários. Em Catedral Tomada, Pittsburgh, 2018, Espetacular e Especular, as celebrações do fim da escravidão brasileira na capital argentina. Em Prisma, editora Químis, 2021, além de outros artigos na revista Complutense de História da América, na Espanha, Antíteses Brasil, Revista de Estudos Amazônicos, também no Brasil, e Topoi, também brasileiro. É autor também de capítulos em livros coletivos, como A Geração Boêmia, Vida Literária em Romances, Memórias e Biografias. Em A História Contada, capítulos de História Social da Literatura no Brasil, publicado pela Nova Fronteira em 1998. Academia Brasileira de Letras, é obsessão. Academia Brasileira de Letras, patrocínio, desculpe, Academia Brasileira de Letras, patrocínio oficial e concursos literários durante a República Velha. Meu presidente, não estamos inovando tanto, né? Continuamos firmes nos nossos propósitos. Bem, além disso, impresso no Brasil 2 séculos de livros brasileiros, editora da Unesp em 2010. Efeito Orloff,
a Argentina e a geração de 1870 no início do período republicano, em Cruzando Fronteiras, Histórias no Longo Século XIX, de 2021. Atualmente, desenvolve 2 investigações sobre a representação do negro em revistas ilustradas argentinas no início do século XX e sobre o papel da imprensa nos contatos, redes e relações intelectuais no eixo Buenos Aires-Rio de Janeiro entre o final do século XIX e o início do século XX. Com base neste último projeto, está preparando um livro sobre cultura diplomática, diplomacia cultural e diplomacia pública na Argentina, Brasil, Chile e Uruguai, entre 1880 e 1930. Ele, com inteligência, não escolheu o século XXI. Bom. Com a palavra, o professor João Paulo Rodrigues, para nos falar do que a academia fez politicamente nos primeiros anos da República. Muito obrigado. A palavra é sua. Boa tarde. Bom, está ótimo aqui, né? Um pouco mais distante. Boa tarde a todos, acadêmicos e demais presentes. Queria iniciar agradecendo a apresentação do professor Domício, agradecer o convite do Antônio Carlos Sequim, presidente da academia, o Merval. E queria, antes de efetivamente iniciar, só fazer uma pequena correção, que é um pouco também, já me desculpando antecipadamente, eventualmente, de algumas imprecisões que possam surgir na apresentação, porque, na realidade, né, o interesse meu pela história da Academia Brasileira de Letras, basicamente pelo seu período de fundação, já está bastante, assim, digamos, no meu passado, né? Quer dizer, eu me interessei entre o meu mestrado e no início da minha carreira. E, depois disso, eu transitei muito mais para esses outros temas que surgiram aí na apresentação, das relações intelectuais entre Brasil e Argentina. Então, na realidade, o período em que eu estudei, né, com mais atenção à história da academia, já vão aí quase uns 15 anos, né? Então, essa produção, que embasa o que eu vou falar, já é uma produção já de algum tempo, né? Não sou obsessionado nem nada pela academia, mas foi um interesse forte que eu tive, né? E que se valeu muito, e aqui eu vou fazer um outro agradecimento, uma figura que não está mais, né, que não está presente, que é a presidente, na época era a presidente da academia, Nélida Pinhon, porque ela foi presidente justamente no momento em que, no meu mestrado, eu apresentei o projeto, comecei a pesquisar, e foi um momento que eu também percebi que foi um momento importante na história da academia, né? E pelo menos na minha observação de fora, como não acadêmico, obviamente, né, me pareceu que ela começou um novo período na história da academia, e ela foi muito importante na época, não só para mim, mas para alguns outros pesquisadores que começaram a se interessar pela história da academia, né? Então, eu queria também colocar aqui esse agradecimento a ela. Eu coloquei na introdução ao livro, mas não, uma coisa é no livro que tem uma circulação externa e outra é registrar aqui, né, essa minha uma espécie de dívida, num certo sentido, né, intelectual que eu tenho pela abertura, né, enfim, facilitou também o acesso aos arquivos, né, as atas, a correspondência, no momento em que a academia estava criando ou reformulando o seu arquivo, estava modernizando. Então, eu me lembro que eu pesquisava ainda com o arquivo sendo mudado, enfim, sendo modernizado, né? E não somente ela, mas os servidores, os funcionários da época foram bastante solícitos, né? E auxiliaram sobremaneira, né? Sem isso, a pesquisa não teria ido adiante, o livro não teria saído, eu não teria feito meu mestrado, a minha própria história pessoal provavelmente seria muito diferente. Mas entrando efetivamente no tema, né, da palestra, da apresentação, que é baseada
no livro e menos no artigo que posterior, os 2 artigos que depois eu escrevi, né, sobre temas mais específicos e também que abarcou um período posterior à década de 1910 e à década de 1920, se eu não me engano, acho que eu não cheguei à década de 1930, né? Então, entrando no tema, né, por que falar, por que se interessar por esses primeiros anos, que mais ou menos são as 2 primeiras décadas de história da academia, né? A minha impressão de quem já não pesquisa profundamente, portanto tem um contato só pela imprensa, pelo que sai no noticiário, né, é que ainda hoje a academia, recorrentemente, pelo menos, é alvo de determinadas polêmicas ou debates, que também, quando eu comecei a pesquisar a academia, em 1995, 1996, 1997, eram também bastante similares a algumas das polêmicas que eu vou mencionar aqui, né, dos primeiros anos da academia, que, grosso modo, giram basicamente em torno de 2 eixos, né? Um questionamento sobre a própria autoridade da academia, né? Por que o que dá à academia, né, a posição de escolher determinado escritor ou determinado intelectual como mais importante, né? E, derivado disso, por que as escolhas recaem em X, Y, Z, fulano, beltrano, né? Isso é algo recorrente naquele momento que eu começava a estudar. Eu já não me lembro exatamente quais eram as eleições que causavam esse tipo de polêmica, né? Mas aquilo era para quem era de fora. E quem não tinha ainda pesquisado, era sempre a maneira como surgia a ABL no discurso público, em debates, nos cadernos culturais da imprensa, etc. Né? Ao mesmo tempo, né, que circulava um discurso, né, de que a ABL se limitava a isso, a essas eleições e tudo mais, né? Mas justamente isso me levantou a indagação de que, ora, se essa é uma instituição que causa recorrentes polêmicas públicas, isso é um sinal de que ela tem relevância, que ela é importante, que ela tem, né, que ela é um foco de atenção, né? Mas, ao mesmo tempo, eu notava um silêncio, sobretudo, no trabalho acadêmico, ou seja, na área da crítica literária e, sobretudo, da sociologia cultural e da história cultural, né, uma ausência de estudo sobre a história da ABL, e quando ela era mencionada, eu vou mencionar inclusive esses autores, né, dava-se como assentado que a ABL não tinha nenhum papel ou tinha pouco papel na história cultural, intelectual e literária brasileira, né? E essas 2 coisas se chocavam. Como pode não ter nenhum papel, nenhuma relevância, se o tempo inteiro a sua própria vida interna, né, é motivo de interesse público, é motivo de interesse na imprensa, na mídia, enfim, e também nas conversas entre historiadores, entre sociólogos e tudo mais, né? Eu passei a entender com a pesquisa, quer dizer, era uma hipótese que se confirmou, que, muito pelo contrário, a ABL tinha tido um papel extremamente importante, sobretudo porque, e aí eu vou me ater ao período em que eu pesquisei, esses 20 primeiros anos, mais ou menos, né, se percebe que existem vários elementos na formação da ABL que são, digamos assim, correlatos de algumas transformações na história intelectual do período. No entanto, eu não vou focar muito nesses aspectos da relevância, né? Eu vou me ater muito mais a, digamos, uma história um pouco mais interna, embora vá haver vários pontos de contato com a história intelectual e política do período, né? Bom, mas, grosso modo,
no que se baseava esses, no que esses críticos literários, historiadores se baseavam para fundamentar essa pretensa ausência de importância, né? Grosso modo, a partir de uma interpretação de que a própria ABL teria tido um movimento bem sucedido nessa interpretação, de justamente apartar especificamente a literatura, os escritores, da vida institucional e, sobretudo, da vida política brasileira, né, de finalzinho do século XIX e do início do século XX. E eu entendo que não foi bem isso que aconteceu. Em alguns aspectos, foi muito o contrário, né? Certos laços foram refeitos, houve, obviamente, muitas tensões, muitos conflitos, mas eu acho que essa interpretação, nesse aspecto, está equivocada. Para seguir adiante, então, eu vou me guiar por 3 perguntas, depois uma 4ª pergunta, à guisa mais ou menos de conclusão. São elas: por que a ABL foi criada? Por que em 1897, 96, 97, né? Mas a data de fundação é julho, acho que de 1897. E por que ela adotou uma determinada estrutura, ou foi construindo nesses primeiros anos uma determinada estrutura e um determinado ethos, que posteriormente foram modificados em várias etapas, como eu falei, esses final dos anos 90 do século passado, né, se verificou, pelo menos de novo, olhando de fora, algumas modificações, né? Já antes disso, em 77, a eleição da Raquel de Queiroz introduziu uma modificação importante, que é a eleição de escritoras, né, para a ABL, né? Então, depois disso, houve uma série de modificações, mas alguns aspectos permaneceram, me parece, presentes, né? Então, seguindo, por que a ABL foi criada, né? Bom, existem 2 respostas até o momento que eu comecei a pesquisa, né, levantadas por um professor de literatura da USP, já falecido, Roberto Ventura, tem uma excelente biografia do Euclides da Cunha, tem um outro livro sobre a geração de 70, estilo tropical, que é onde ele trata da ABL, né? E uma antropóloga, historiadora da USP, Alessandra Alfaro, hoje é professora da Unesp. E o Roberto Ventura, né, fala que a ABL foi criada com o intuito de preservar, ou ela pretendia, ela se arvorava o direito de preservar, nas palavras dele, uma certa ideia de alta cultura, né, e pretendia colocar especialmente a literatura a salvo dos debates ideológicos, partidários, políticos, do finalzinho do século XIX, ou seja, do início do período republicano. Já a Alessandra Alfar, né, sem discordar disso, desse diagnóstico do Roberto Ventura, vai agregar algo mais, né? Vai dizer que um dos objetivos da ABL era criar uma instituição que desse legitimidade social aos escritores, ou seja, ela fazia um outro movimento, né, não somente de se apartar, mas também de uma certa maneira, se reconectar com a sociedade, mas do ponto de vista dessa situação, né, como criando uma instituição que tivesse um discurso autorizado sobre a história literária e sobre a língua nacional. Um outro objetivo, menos importante, mas que ela menciona, também seria, de uma maneira indireta, fortalecer a carreira literária, fortalecer, né, as possibilidades dos escritores de desenvolverem uma carreira enquanto escritores de forma que pudessem viver, como se dizia, viver das letras, né? Seja através de alguma forma de patrocínio estatal, seja através dessa própria legitimidade, né, que a academia traria, que pelo menos com relação aos seus membros, né, os fizessem ter um novo status e, portanto, mais facilidades de publicar, conseguir melhores rendimentos na imprensa, coisas desse tipo, né, ela dizia. Eu tenho uma discordância, não é exatamente uma discordância frontal, sobretudo com a Alessandra, mas a minha interpretação parte de um outro ponto,
né, que é justamente, aí sim, diferentemente do Roberto Ventura, né, a partir de um redimensionamento dessa ideia de política. Né? Ou seja, a política não apenas como, ou seja, não entender apenas a política como uma instância externa, ou seja, a política como, né, a esfera onde se fazem as leis, a esfera dos governos, dos governantes, dos partidos, mas como a esfera onde se dá o jogo de poder e, portanto, ela pode ser inerente à sociedade, sobretudo à sociedade civil. Né? Ou seja, pensar a política como estando presente também nas instituições da sociedade. E aí, portanto, a academia como uma instituição da sociedade civil, né? Pensar a academia também como um organismo que tem uma vida política própria, né? E que, portanto, vai tecer diferentes relações com a esfera efetivamente do governo. Né? A gente pode, inclusive, traçar um paralelo com a atualidade, mesmo que a gente esteja vivendo algo que parece tão distante da política, né, como Copa do Mundo, futebol, né, mas mesmo essas instituições que são transnacionais, né, elas, a gente nota esse tipo de relação. Né? Então, eu entendia, e ainda entendo, que a gente pode pensar a academia, né, como contendo uma vida política própria, né? Ainda mais no caso da criação da academia, quando a gente tem em conta que as gerações, né, ou pelo menos a geração que vai, no primeiro momento, ser hegemônica, digamos assim, na academia, né, tinha uma série de intelectuais e literatos que tinham construído sua carreira justamente nessa interface entre a vida intelectual e a participação política, né? Muitas vezes, inclusive, antagonicamente, né? Esposando projetos de país, projetos políticos bastante diferentes. Né? Basta pensar, por exemplo, uma figura extremamente importante nos primeiros anos da academia, que é o Joaquim Nabuco. Né? E eu acho que o Roberto Ventura e a Alessandra Elfar, né, não perceberam esse tipo de dinâmica. Né? Por isso que eu acho que a insistência, né, ou pelo menos eu insisti em focar nesses primeiros anos, né, porque se vê logo na formulação do primeiro projeto da academia justamente a ideia de você, por exemplo, conseguir um patrocínio. Aqui patrocínio no sentido mais amplo, né? Não é um patrocínio como a gente entende, a coisa mercadológica, né? Mas um apoio estatal, que diferentemente do que fala Alessandra Elfar, eu não acho que é simplesmente essa questão do financiamento, abertura de mercado, coisa que o seja, né? Mas justamente pelo tipo de formação intelectual que esses primeiros acadêmicos tinham, né? Aqueles que vão conduzir a academia mais ou menos pelos 15 primeiros anos, né? E que guarda uma semelhança um pouco, num certo sentido, com aquilo que vai se tornar, num certo sentido, a ideologia republicana vencedora nesse finalzinho dos anos 90, né? Ou seja, quando os primeiros tempos mais turbulentos da República, dos governos militares, Deodoro, Floriano Peixoto, né, desaparecem e os primeiros governos civis começam a estabilizar a República, e que eu chamaria de um conservadorismo moderado, né? Não autoritário, mas tampouco democrático, e profundamente conciliador, negociador. Né? E é por isso que eu entendo que há essa tentativa, inclusive, de aproximação, num primeiro momento, com, né, o governo Campos Salles, Prudente de Moraes e Campos Salles. Né? Ou seja, não é uma questão de puro interesse, né? Mas é porque existe uma certa homologia, né, entre como esses intelectuais imaginam que vai ser a academia, a sua vida interna, e aquilo que pode ser uma vida política ordeira, pacífica, no Brasil daquele momento. Né? Que alguns desses intelectuais da formação, o Nabuco, o Machado de Assis, por exemplo, imaginavam, ouviam,
né, sobretudo Nabucco, bem do finalzinho da década de 90 e início dos anos 2000, dos anos 1900, né, como tendo algumas analogias com a vida política do Império, sobretudo no Segundo Reinado, né? Sem negar, ao mesmo tempo, né, e nisso eu acho que a Alessandra Elfar tem razão, né, que efetivamente a academia tinha o projeto de criar um espaço de consagração, né, dos literatos, da literatura, né? Mas essa consagração carregava também uma certa ideia de pacificação, para usar uma palavra um pouco complicada, mas na ausência de uma outra melhor, né, dessa própria vida intelectual ou da vida literária, né, no sentido de criar um ambiente para os escritores que fosse ordeiro, regulado, de relações civilizadas, respeitosas, buscando elementos de conciliação e excluindo, né, os extremos, né, aquilo que eu chamei no livro uma república nas letras, né? Ou seja, um projeto de criar uma política da literatura, se a gente pode dizer assim, né? Bom, mas para a gente entender melhor essa interface entre essa projetada política literária e acadêmica e a própria política nacional, né, a gente tem que passar, então, para a segunda questão, por que nesse momento, por que em 1896, 97? Sobretudo se a gente pensar que, na realidade, a primeira ideia da academia surge logo depois da proclamação da República, né, acho que pelo Lúcio de Mendonça, né? Mas quando ele sai do governo provisório, essa ideia simplesmente desaparece e não é dada continuidade. Bom, seguindo o mesmo procedimento que eu fiz antes, né, vamos ver as respostas que para essa questão, por que em 1897 o Roberto Ventura e a Alessandra Elfar dão, né, e aqui nesse caso eles confluem, né. A resposta que eles dão, por que nesse momento e não antes, ou depois, ou como algumas histórias trazem até na década de 50, 70, 1850, 1870, quando também surge na imprensa algumas ideias de haver uma academia ou uma instituição de escritores, né? E eles dizem que basicamente é por causa desse trauma do início da década de 90, o trauma dos governos militares, do governo das guerras civis, do início da década de 90, né, a revolta da Armada e tudo mais, né, que leva a que um grupo de intelectuais, uma história bastante conhecida, obviamente, não estou falando nenhuma novidade, né, em torno do José Veríssimo na redação da Revista Brasileira, né, teria, né, na própria redação, primeiro, se retraído, tentado criar um espaço que fosse de arejamento intelectual não contaminado pelas disputas políticas, né, e publicando, né, autores justamente de variadas conformações ideológicas, Rui Barbosa, Silvio Romero, entre outros, né, né, então isso seria uma continuidade, a academia seria uma continuidade dessa ideia que surgia na revista, né? Eu acho que, embora isso obviamente não esteja errado, existe esse elemento, né? Mas eu acho que há uma outra coisa. Eu acho que ocorre em 97 porque, basicamente, o Lúcio de Mendonça e o Medeiros Albuquerque, mas obviamente não tirado da cabeça deles, em conformidade com esses outros autores que estavam no entorno, circulavam na redação da Revista Brasileira, o Machado de Assis, José Veríssimo, Graça Aranha e outros, né, viram, né, uma oportunidade, ou seja, perceberam que, ainda que naquele momento do governo Prudente de Moraes houvessem muitas tensões ainda políticas, se abria uma janela de oportunidade, né, de efetivamente a República se estabilizar, governos civis se sucederem um ao outro de forma constitucional, né, e que então abria-se aí a possibilidade de você retomar aquele projeto de 89, né, o que, no entanto, vai acabar fracassando, né? A campanha na imprensa de 1896 de
de criação da ABL via decreto do governo não vai ir adiante. Mas, no entanto, eu acho que permanece o diagnóstico deles, né, de que a possibilidade de criar um campo literário, não exatamente regido, mas com uma posição destacada para uma academia, né, que levasse esse ethos conciliador, pacificador, de um espaço de confraternização, de encontro de diferentes, casava bem com o que parecia que viria a ser a República, né? Ou seja, eles vinham uma homologia entre o que poderia ser a vida das letras e o que poderia ser a vida da República, né? Uma federação, apesar, como a gente vai ver, de um apelo num sentido diferente feito pelo Machado de Assis, mas isso eu vou falar depois, né? Uma federação literária, se a gente pode forçar um pouco a analogia com a terminologia jurídico-política, moderadamente conservadora, conciliadora, não autoritária, né, em relação ao campo literário, ou seja, que pudesse receber influxos diferentes, mas, né, de uma maneira pausada, ordeira, sem os atritos que, por exemplo, na imprensa ocorriam entre os vários escritores, né? Mas, como eu disse, né, essa ideia não vai adiante, porque a ideia era de que isso fosse feito via decreto ou via lei do governo, né? A própria ideia era de que a academia fosse fundada no 15 de novembro, né, o que mostra mais fortemente como havia essa perspectiva de uma analogia entre a República, né, e a República das Letras, né? Mas essa ideia mais ampla não vai desaparecer, né? No entanto, essa ideia de um vínculo mais estreito com a República, isso sim vai desaparecer do projeto. A ideia de que a ABL fosse, digamos, a primeira instituição, hoje a gente diria de política cultural da República, assim como para o Império tinha sido o Colégio Pedro II, tinha sido o Museu Imperial, tinha sido o IHGB, sobretudo, né? Então, isso daí, essa parte não vai adiante, né? Então, aí a gente passa para a terceira pergunta: por que efetivamente a ABL adotou uma determinada estrutura, que não veio a ser essa estrutura mais, né, vinculada ao Estado, né, em um determinado ethos, né, pelo menos que vai ser vigente durante um determinado período da história da academia, né, não que, como eu disse antes, vai sofrer muitas alterações ao longo do século XX, no final do século XX, hoje em dia, né, a academia é uma instituição bastante diferente, embora preserve, me parece, olhando de fora, alguns elementos em comum, né? Bom, a resposta é por que ela adotou determinada estrutura e determinados ethos, né? Foi respondida de diferentes formas. Vocês desculpem, pode, para quem é de fora, às vezes ser um pouco cansativo, mas vício de historiador, quer dizer, um dos vícios é a gente sempre mostrar o diálogo, com quem a gente está dialogando dentro da historiografia ou dos estudos sobre um determinado tema, né? Para não parecer que a gente está tirando um coelho da cartola ou que é a pessoa mais original, né? A gente sempre tem as nossas dívidas e também as nossas diferenças, né? Então, o historiador norte-americano, professor acho que da Universidade da Flórida, Jeffrey Needle, né, num livro dele sobre o Rio de Janeiro da Belle Époque, ele tem uma parte lá sobre a academia, né, que casa muito com o que um falecido historiador da USP, Nicolau Sevchenko, no livro dele Literatura como Missão, também fala sobre a academia, né, e eles falam da academia basicamente com relação a essa questão do ethos da academia, o espírito da academia, o que a academia era. A Academia Brasileira de Letras, melhor dizendo, foi, né, nesse finalzinho do século XIX, início do século XX, né, e eles destacam dois pontos, a visão deles, né. Primeiro, a academia era simplesmente uma imitação da Académie Française, né. Ela pega o formato francês e traz para o Brasil. Por que isso? Porque ela seria uma expressão da cultura da burguesia da época, das classes médias, né, desse espírito da Belle Époque, imitativo, de arrivismo cultural, frívolo, de gosto afetado, escapista, né? Eles basicamente usam esse linguajar, né, e colocam essa pecha na academia. Não preciso dizer que eu acho que é uma interpretação extremamente simplista. Um outro historiador, o Maurício Silva, né, vai, na realidade, vincular com as academias coloniais,
né? Ele vai dizer que a academia é basicamente uma reformulação do princípio corporativista inerente ao formato acadêmico, né? Que vem das monarquias do século XVIII, etc. e tal, né? A academia, no caso do Brasil, a Academia dos Esquecidos. Eu nunca me lembro dos nomes dessas outras academias. Oi? Dos Renascidos. A maior parte delas de vida efêmera, né? Isso, né? Essa era a melhor de todas. Né? Todas elas de existência efêmera, sem nenhuma institucionalização. Né? Mas, enfim, ele traz isso, né, porque, né, elas viviam do patrocínio das autoridades coloniais, né, e a academia teria repetido isso, né, mas, como não é no século XVIII, mas sim no finalzinho do século XIX, né, ele recupera a ideia de dar prestígio para os acadêmicos, e num tempo em que o mercado literário, o mercado jornalístico estava crescendo, e isso seria... Né, recupera um pouco a ideia de que a Alessandra Elfar tinha falado. Mas a própria Alessandra, criticando isso, diz, olha, não é a importação pura e simples do modelo francês. Há uma série de adaptações. Né? Mas ela um pouco não vê, digamos, pelo menos como eu entendo, não trabalha da mesma maneira que eu, o significado dessas adaptações, dessas várias adaptações que ocorrem do formato da Académie Française. Né? Eu acho que o papel da casualidade aqui é importante, ou seja, o fato da primeira ideia de ter essa chancela oficial não ter ido adiante foi extremamente importante para a história da academia. Né? Mas porque acabou revelando que, como ela foi se construindo nos primeiros anos, acaba fazendo com que ela se adeque melhor ao seu caráter moderado. Né? Ou seja, uma instituição que acaba sendo independente do Estado, sem, no entanto, deixar de lado que futuramente se poderiam tecer determinados tipos de intercâmbios e parcerias pontuais, e composta por membros que, fora da academia, na sua vida particular, mantinham determinadas relações ainda com o Estado. Eram professores, havia diplomatas, havia juízes, né? Gente que não estava apartada totalmente da vida política. Né? E que isso poderia, né, ajudar a academia justamente a criar um espaço no campo intelectual em que pudesse haver essa relação no qual determinadas... também vou usar uma palavra que é ruim, que dá uma conotação ruim, mas, enfim, na falta de palavra melhor, benesses ou, enfim, determinadas ajudas dos governos, mas mantendo a academia a salvo, né, de eventuais represálias ou até mesmo de vicissitudes que ocorrem com os governos, crises políticas de vários tipos, né, que se a academia tivesse sido uma instituição criada pelo governo, como a gente vê agora, por exemplo, com a universidade, nesses últimos dias, cortes de verbas, não apenas a universidade, né, INSS, várias instituições de Estado sofrendo com as incompetências ou os projetos nefastos, né, de determinados governos. Né? Então, isso, o projeto, né, que acabou se efetivando, né, efetivamente colocava a academia numa posição que lhe permitia ter uma existência sem essas atribulações, né, desse tipo. Né? Mas, de qualquer maneira, esse projeto ele vai se materializar, essa ideia, não em 1897, de maneira acabada. Né? Ela vai levar mais ou menos 15 anos para se estruturar, né? E eu não sei dizer por mais tempo quanto ela continuou, porque isso escapou ao meu objeto de estudo. Aliás, já vou aproveitar e fazer um parêntese, né? Como ainda faltam muitos estudos dentro da academia, da universidade, sobre o período posterior aos anos 20, né? Basicamente depois do famoso Affaire Graça Aranha, né? O discurso em 1923, o rompimento, os modernistas, né? E o período da ditadura militar. Né? Tem um eu acho que nem é um historiador, é um sociólogo da Federal de Pernambuco, eu acho que estuda esse período, por exemplo, e existe um ou outro estudo sobre determinados personagens acadêmicos e tal, mas faltam ainda muitos estudos sobre um largo período da história da academia. Então não vou me aventurar por esses períodos que eu
com isso. Então, mais ou menos nesses 15 primeiros anos, né, foi quando foram construídas as regras internas, as normas de convivência, as formas de eleição, que vai ser, pelo menos até a década de 20, a principal atividade, né, os projetos que são construídos, a reforma ortográfica, o boletim da academia, né, todos têm vida efêmera, né? E é na década de 20 que começam efetivamente projetos, né, os concursos literários, a publicação de livros, isso é que vai adiante, né? Então, nesses 15 primeiros anos, as eleições são uma atividade central na academia, né? Assim como os próprios critérios para essas eleições e para a escolha de novos acadêmicos, né? Os rituais acadêmicos, a sociabilidade, né, da academia, os critérios de boa convivência entre os acadêmicos, né, pelo menos em tese, porque a gente vai ver que em determinados momentos vão haver atritos sérios entre os acadêmicos, né, pelo menos mostram uma tentativa, né, de criar uma ruptura entre esse ethos que está sendo criado, acadêmicos, e aquilo que se via na vida intelectual, sobretudo na vida literária, né, até então no Brasil, né? Vou destacar 3 aspectos, né, que mostram essa diferença com esse ethos acadêmicos. Primeiro são as incertezas e tensões que todos os membros da academia, antes de entrarem na academia, antes da academia ser criada, né, pelo menos os 40 primeiros membros, tinham passado na sua própria carreira, sobretudo no universo do jornalismo e no mundo, vamos chamar assim, se pode se chamar para essa época, o mundo editorial, né? Um campo em que havia muita concorrência, muita formação de grupos, né, das chamadas panelinhas ou de escolas literárias, publicavam as suas próprias revistas, né, um mundo muito, às vezes, panfletário, né, as escolas literárias se atacando, né, num mercado que efetivamente não conseguia prover a esses escritores uma vida exclusivamente enquanto escritores. Como eu disse, vários deles eram professores, eram empregados públicos, o caso mais conhecido, Machado de Assis, não é preciso falar, né? Então, uma vida que tinha essa tensão da própria subsistência, né? Um outro elemento é a cultura do favor, né, que marcava justamente a vida da quase totalidade dos literatos no emprego público, né? Mesmo em locais um pouco mais profissionalizados, como era o Itamaraty, a docência nas altas escolas, né, você não tinha sistemas de concurso, eles eram incipientes, irregulares, pouco sistematizados, né? Então, se dependia muito do contato, das relações, para você conseguir desenvolver uma carreira como professor, por exemplo, né? E, por último, que eu acho muito relevante e remete aí, apesar de eu ter feito algumas críticas, ao trabalho do Roberto Ventura, justamente nesse livro Estilo Tropical, né, que é a cultura da polêmica. Né? Embora ele trate da polêmica literária, polêmica entre os escritores, né, que marca o século XIX quase todo no Brasil, pelo menos desde o romantismo, de meados do século, né, mas também a própria cultura política, né? Sobretudo a polêmica nos jornais, né? Os artigos de crítica que se seguiam, né? O criticado respondia e se estabelecia a famosa polêmica. Depois, muitas delas eram publicadas em livros, né? Eu acho que, nesse aspecto, né, a academia foi bastante moldada pela a preocupação em evitar a polêmica interna e atos que pudessem resultar em polêmica na imprensa, né? Eu acho que o fato do primeiro presidente ser o Machado de Assis e da forma como se desenvolveu a construção desse ethos, né, tem um papel grande do Machado de Assis, porque ele é conhecido, isso, não estou falando nenhuma novidade, era uma figura praticamente totalmente avessa à polêmica, né? Inclusive, ele coloca na boca de um dos seus dos últimos personagens do Conselheiro Aires, né, a famosa frase: tem o tédio à controvérsia. Não estou querendo dizer isso, que o Conselheiro Aires é um alter ego do Machado de Assis, nem nada do tipo, mas eu acho significativo que isso
esteja num livro, sendo o Machado de Assis um autor que teceu críticas finas, tanto à elite cultural quanto à elite brasileira, né? Então, eu acho que isso mostra um pouco essa ojeriza, a polêmica, né? Como algo que cria relacionamentos violentos, que se dispersa a vida intelectual, né? Muita fumaça e pouco calor, né? O Roberto Ventura tem uma tese sobre o porquê da importância da polêmica, tem a ver com a formação mandonista, coronelismo, etc. e tal, que não vale a pena que a gente ir adiante, mas eu queria fazer simplesmente um pequeno paralelo, né? É sempre interessante a gente trazer, por mais que estejamos falando de mais de 100 anos atrás, alguma matéria para reflexão sobre a atualidade, pensar como, por exemplo, nós hoje vivemos um pouco nesse ambiente da polêmica, né? Enquanto a polêmica no século XIX era através da imprensa, né? E o próprio funcionamento da imprensa da época, que crescia muito a partir de 1870, novos jornais, novas tiragens, maior público leitor, alimentava isso, né? No sentido de que você tem mais espaço para se falar, mas ao mesmo tempo ele te dava pouca oportunidade para você, a partir desse espaço, construir uma carreira, né? Eu acho que a gente vê isso hoje na contemporaneidade, na época das redes, da internet, né? Com esse crescimento da cultura da popularização, a cultura do causar, a economia dos cliques, da atenção e dos likes, né? Alimenta essa ideia de que você tem um espaço amplo para ocupar, mas esse espaço, muitos poucos vão conseguir viver nesse espaço, viver das redes, viver de ser uma figura das redes, e aí a maneira que você tem de se afirmar é criando, né, teorias da conspiração, atacando alguém, criando essas polarizações, essas ideias de pretensos bem e mal, etc., 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 né? Então, né, isso está um pouco presente na formação da academia, né, a ideia de você criar um espaço que fosse avesso a esse tipo de dinâmica, né? Uma instituição independente, mas como a gente vai ver, com uma relação com o mundo da política, no sentido de vai tecendo determinadas aproximações com autoridades governamentais, né? Com determinados rituais, um círculo limitado de membros convivendo de determinada maneira, né? Era quase que uma antítese desse mundo da polêmica nos jornais, né? Enquanto quase uma instituição da vida intelectual que criava e destruía reputações, né? E a ABL tem a ideia de poderia até criar reputações, mas nunca destruir determinadas reputações, né? Uma dinâmica diferente, né? Elevar, homenagear, enaltecer trajetórias intelectuais, literárias, mas sem que isso significasse destruir outras ou apagar o passado, ou apagar a posição de quem não participava, não fosse eleito ou não participasse. Havia também sócios, né? Sobretudo para os estrangeiros, os sócios correspondentes e tal, né? Enfim, nenhum desses casos esse tipo de atitude destruidora, vamos dizer assim. Mas, para a gente terminar, a ABL efetivamente, e aí eu vou passar os slides, funcionou de acordo com esse tipo de ethos, né? Ele é... Como é que ele é criado? Ele é criado rapidamente, de um momento para o outro, né? Ele segue todas essas formulações fielmente, né? Dando uma resposta de início simplista, não. Né? Mas isso também não significa que o que se criou foi algo totalmente diferente. Né? Aí a gente retoma aquela história. Né? Ou seja, de que em 89, depois de 96, a ideia do Valentim Magalhães, do Medeiros de Albuquerque, do Lúcio de Mendonça, o Carlos de Laer, né? São os principais autores que escrevem na imprensa defendendo a criação da academia. Né? Ela efetivamente mesclava uma ideia de respeitabilidade de uma instituição eminentemente de escritores das letras, né? Com a virtude de ser uma instituição oficial do novo regime, né? Mas, ou seja, isso é o que está dito e que se vê nos artigos de defesa dessa ideia, mas ao mesmo tempo aparece uma atitude bastante militante, quase uma atitude de militância de classe,
sindical, vamos dizer assim, usando uma palavra anacrônica. Né? Os artigos eles fazem praticamente um lobby para que o governo criasse a academia, exaltavam, obviamente, a importância da literatura para a vida brasileira, mas faziam isso atacando justamente a política, atacando os políticos, né? Denunciando também os gastos errados do governo. O governo está gastando em outras coisas, enquanto devia estar gastando na ABL, para promover a cultura. Né? Ou seja, eles apontavam, de uma certa maneira, para o que hoje a gente chamaria a corrupção e para o que eles chamavam da politicagem. Né? E eu acho que com isso se entende um pouco por que esse projeto não foi adiante. Quer dizer, havia, obviamente, uma tensão entre uma instituição do tipo que eu descrevi, né, e uma defesa, uma promoção dessa instituição, que era um discurso político exaltado da imprensa, né, que, na sua linguagem, em alguns aspectos, lembrava muito a oposição, que, embora fosse muito minoritária, contava com vozes, né, de muito talento na imprensa, né, que eram os monarquistas, já na sua decadência, mas enfim, e os jacobinos, né, esse tipo de acusação radical, moralista, etc. e tal. Né? Mas aí quando o Machado de Assis, o Nabuco, José Veríssimo e outros, né, na minha interpretação, tomam no ano seguinte as rédeas da criação, né, e adotam, não, então vamos fazer uma outra coisa. Né? Eles fazem isso mantendo a ideia da respeitabilidade, né, e da ideia, como eu falei, a questão da criação a exaltação, mas sem a destruição, né, de algo que conectasse melhor o passado, né, a ideia da existência de uma literatura brasileira com a criação da academia, um futuro, uma garantia ou um espaço de preservação para o futuro. Né? A gente vê isso, né, nesse discurso, ou nesse trecho do discurso de posse do Machado de Assis, de 1897, né, em que você vê, inclusive, as tonalidades políticas, no sentido de aquela homologia, né, entre a vida literária e a história política brasileira, né, quando ele diz, né, o vosso desejo é conservar, no meio da federação política, a unidade literária. Né? Tal obra exige não só a compreensão pública, mas ainda e principalmente a vossa constância, a vossa, né, os acadêmicos. Né? Ele faz uma alusão à academia francesa, mas não no aspecto do funcionamento interno, mas dessa ideia, né, de uma instituição estável e que, com a sua estabilidade, justamente garantisse um futuro, ou seja, não o apagamento do passado, né, e não a construção de um futuro apenas num único sentido. Né? É um trecho que eu acho que dá bem essa ideia da cautela, de construir aos poucos, de forma moderada, mas com princípios claros de defesa da língua, da literatura, né, mas de um espaço que pudesse ser um espaço de acomodação dos literatos e também da própria academia em relação às instituições políticas. Né? O discurso de encerramento do ano de 1897, né, tem uma sessão de encerramento em 1897, em dezembro de 1897, não sei exatamente a data, mas praticamente... não vou fazer a conta de quantos anos são daqui, né? Essa ideia é reiterada. Né? Nascida entre graves cuidados de ordem pública, a Academia Brasileira de Letras tem de ser o que são as associações análogas. Uma torre de marfim onde se acolham espíritos literários com a única preocupação literária e de onde, estendendo os olhos para todos os lados, vejam claro e quietos. Aí o trecho interessante, homens daqui podem escrever páginas de história, mas a história faz-se lá fora. Né? De novo, uma referência à Academia Francesa, durante um tempo foi chamado de Institut de France, né? Para, né, o estabelecimento dessa diferenciação entre a academia e as instituições, mas sem necessariamente ser um rompimento entre elas. Né? Isso ditou o passo dos primeiros anos, sobretudo até 1905,
né, quando a academia vai finalmente ter a sua primeira sede, que é cedida pelo governo, então mostra como esse trabalho lentamente também possibilitou, né, esse tipo de relação acordada com as instituições públicas, né, sem exatamente uma submissão ou sem uma subordinação, né, e também quando tem, eu vou falar logo a seguir, né, uma eleição que causa alguns problemas, digamos assim, para a academia, né? Então, até a sua morte, né? O Machado de Assis foi presidente da academia até a sua morte, em 1908, né? Essa política cautelosa, austera, evitando ou tentando desfazer disputas internas mais aguçadas, procurando criar unanimidades, né? Ou pelo menos evitando oposições mais acirrada, sobretudo nos momentos de eleição, né, foi a tônica da academia, né, e marcou a vida, no meu entendimento, pelo menos, a vida da academia até 1908. Né? E aí, nesse sentido, no livro eu faço uma tentativa de... não sei como se pode dizer, mas enfim, de estabelecimento, de definição dos grupos que se formam dentro da academia, né? E até o Machado de Assis, eu acho que a gente pode falar na existência desse grupo, né? Que é o grupo hegemônico, o grupo por onde passa as principais atividades e decisões da academia, que trabalha, vamos dizer assim, mais ou menos nessa hierarquia, né? Quer dizer, o Machado de Assis era a figura pública, o que demonstrava, o que todos mostravam deferência, mas isso não quer dizer que ele fosse o comandante ou coisa de qualquer tipo do tipo, né? Era o mais importante, mas ele efetivamente ouvia, sobretudo, os membros que estão aí nesse segundo grupo, o Joaquim Nabuco, o José Veríssimo, o Graça Aranha e o Lúcio de Mendonça. Isso e que também é uma marca da academia desse período, é verificável porque as atas da academia são muito boas de ler dessa época, né? Eram atas que, em algumas atas se conta tudo que ocorria, se transcreve trechos, se fala quem levantou, interrupções, elas são muito ricas. E você também tem a correspondência, né? A correspondência do Machado, do Veríssimo, do Nabuco, sobretudo, mas não exclusivamente, né? Então, com isso é possível traçar essas relações, as posições entre cada um, a importância de cada um e como, né, se negociava, como é que se discutia, se debatia, sobretudo na época, a questão das eleições dos novos membros, né? Depois nós temos um pouco abaixo, por assim dizer, né, o Magalhães de Azeredo e o Rodrigo Otávio. Eu não vou falar, os próprios acadêmicos conhecem, mas, enfim, o público geral, enfim, são muitos nomes, não dá para explicar quem são todas essas figuras, a sua carreira, etc. e tal. Magalhães de Azeredo e Rodrigo Otávio eram um pouco mais jovens, né? E eles eram, acho que era o primeiro secretário e o segundo secretário. Eles eram, digamos, um pouco, de novo, com desculpa, perdão da palavra política, né? Dá a impressão hoje em dia, sobretudo, tem uma conotação muito negativa, mas eles eram um pouco os operadores, porque como eles eram os que faziam as atividades administrativas, né? Eles eram um pouco os que não eram eles que decidiam, que indicavam, né, orientações, eles mais teciam os contatos, né, por conta da proximidade que eles tinham com os outros acadêmicos, né? E há um outro grupo que, pela constância das eleições, eu entendo que era gente que se guia um pouco, né, para as indicações do grupo do Machado, Zé Veríssimo, etc., que eram composto pelo crítico literário Arilipe Júnior, o poeta e jornalista Valentim Magalhães, o escritor Finito de Almeida, né, o marido da Júlia Lopes de Almeida, né, hoje em dia uma escritora muito mais conhecida que o Finito de Almeida, o almirante Arthur Jacegai, que era também escritor, e o jovem Mário de Alencar, a partir de 1905. Né? Desse grupo, ele é o mais novo e que era filho do grande escritor, o José de Alencar. Né? Mas, como eu disse, né, e aqui a gente vai se encaminhando para o fim, né, a própria eleição do Alencar, né, ela já mostra que, apesar dessa hegemonia, isso não significava que a vida interna da academia fosse, né, ausente de tensões e de conflitos, né? Porque a própria eleição do Mário de Alencar
foi a mais concorrida, a primeira que teve uma grande concorrência, né? Aí está um pouco o placar da eleição dele, né, que mostra que o grupo do Machado teve uma certa dificuldade, né, de apoiar a entrada dele, porque, de uma certa maneira, né, uma divisão que depois vai se verificar em outras eleições, né, entre o grupo dele e um grupo que tinha não quer dizer que é um grupo de parnasianos, mas que tem, como se pode ver pelos nomes, uma presença de alguns poetas ligados ao parnasianismo, né, se alinha com o candidato derrotado, que aqui no caso era também um poeta, o Severiano de Rezende. Né? Mas por que é significativo? Não é tanto placar, coisas desse tipo. Né? É porque foi a primeira eleição que extravasou para a imprensa. Né? Então, vários escritores que não eram acadêmicos, né, discutem, debatem e são contrários à eleição do Mário de Alencar. Né? O que já mostra como é que, efetivamente, a academia tinha ganhado um novo estatuto público, um novo estatuto na vida cultural brasileira. Havia um interesse, né, por quem fazia parte da academia, por que fazia parte, que atributos tinha, qualidades, etc., etc. Né? De qualquer maneira, esse é um período, né, até 1908, que você tem talvez um padrão, não sei. Né? A minha hipótese é que existe um padrão, né, no sentido de que esse grupo mais ou menos maneja, consegue, né, criar candidaturas que são candidaturas aprovadas pela maioria dos acadêmicos, né, o que se vê por um mecanismo que passa a se tornar, que se torna constante nesse período, que é o da retirada de candidaturas, aquela ideia, né, evitar maiores conflitos. Né? Uma das formas que se cria é determinados candidatos que eles avaliam que não estavam prontos ou que podiam causar tensão, né? Mesmo que levados por algum membro da academia, o grupo diz, olha, melhor esse candidato retirar a sua candidatura, mas futuramente, né, ele será bem-vindo. É o caso do Afonso Arinos, do Paulo Barreto, o famoso João do Rio e outros tantos escritores. Né? O próprio Machado de Assis, né, ele de uma certa maneira confessa isso, nesse trecho aí fica claro, né, nessa carta para o Joaquim Nabuco. Né? No entanto, um pouco depois, sobretudo depois da morte, né, do Machado, do Lúcio de Mendonça e do próprio Nabuco, né, esse grupo vai sofrer um grande baque. Né? E aí a gente vai ver, né, o desaparecimento, digamos assim, desse grupo enquanto um grupo articulado durante as eleições de 1911 e 1912, que vão as vagas de Raimundo Correia, um poeta também, e do Barão do Rio Branco, né, o famoso ministro das Relações Exteriores, em 1912. Quando dois candidatos que não eram escritores, não são os primeiros candidatos não escritores a serem eleitos, mas essas duas figuras, pelo seu vínculo que eles tinham com a história republicana desse momento, o Lauro Miller era ministro, era um político, tinha sido deputado, se eu não me engano, era um político de carreira, né? Causa de novo uma grande polêmica, sobretudo fora da academia, na imprensa, né? E se levanta a legitimidade de escolher figuras que não eram escritores, que não eram das letras. Né? E aí a gente vê, né, existem alguns votos que estão computados, né, como o próprio grupo, né, originalmente, ou os que entram no grupo no lugar do Machado, do Nabuco e tal, não conseguem, né, criar candidaturas vitoriosas ou acabam indo para essas candidaturas, no caso Oswaldo Cruz e Lauro Miller, que se tornam vitoriosas, mesmo que num primeiro momento não fossem os candidatos que eles quisessem. Né? O que isso vai expressar? Né? Vai expressar o que os próprios acadêmicos da imprensa chamam na época, né, da afirmação da teoria do expoente, ou seja, né, de que efetivamente a academia ela não deveria se ater ao que pretensamente teria sido o projeto original, que, como eu vou aqui na conclusão dizer que não é exatamente isso que estava dito, que era o que se imaginava pelo grupo do Machado, Veríssimos, etc. e tal, né? Mas, enfim, essa teoria de que a academia não poderia ser um espaço exclusivamente da literatura, né? E, portanto, essa ideia da unidade literária, né? Mas, justamente, aquela ideia de
ser uma espécie de federação. Uma federação no sentido de ser um espaço em que você pudesse ter várias esferas da intelectualidade convivendo, nos termos da época, né, a diplomacia, a ciência, da própria literatura, né, uma divisão entre a poesia e a prosa, a igreja, né, membros do clero, representantes do jornalismo, etc., 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 né? Isso vai levar a um choque na academia, inclusive o próprio José Veríssimo vai romper, de uma certa maneira, com a academia, vai entregar o seu cargo, não vai mais participar das vidas, porque isso, o próprio grupo do Machado se divide em relação a isso, né? E isso passa a ser, passa a aceitar essa nova configuração da vida interna da academia, que vai continuar até pelo menos a década de 20, quando, né, a crise causada pelos, vamos chamar assim, pelos modernistas, né, um tópico que não dá para tratar aqui, vai causar novas reformulações, criando uma nova etapa, né? Enfim, aqui a gente chega no final desse recorrido, né, que pega alguns dos principais aspectos, há outros da vida interna da academia que são interessantes, mas infelizmente a gente não tem tempo, mas que também são objetos ou pelo menos deveriam ser mais objeto de estudo, como eu falei anteriormente. Muito obrigado. Muito obrigado, João Paulo, por esse seu mergulho na arqueologia da Academia Brasileira de Letras, sobretudo focando os seus começos, quer dizer, os seus primeiros anos, como você disse, e você levantou uma série de questões que passam a nossa reflexão, a nossa história. E como o tempo é curto, é bastante curto, deixei você chegar até para completar o seu pensamento, eu só lembraria algumas reflexões a partir do que você colocou, o que aconteceu depois. Quer dizer, até nesses primeiros anos, a academia passa 10 anos, até que no 10º ano, testemunho de Alberto da Costa e Silva, ela passa a integrar o imaginário nacional como a Casa da Cultura, a instituição de maior representatividade cultural no país. Isso começa quando ela completa 10 anos de existência. A partir daí, ela não perdeu essa dimensão, embora com N polêmicas, sobretudo de quem não está dentro dela. Uma vez que ela seleciona 40 e há uma expectativa de que entrar para a academia é uma consagração, esse aspecto existe, então há naturalmente uma polêmica em torno da sua maior ou menor representatividade. Nesse ponto de vista, ela tem sempre esse caráter polêmico. Outra coisa, quando você falava, eu me lembrei do discurso inaugural de Nabuco. Há um trecho no discurso inaugural da Academia de Nabuco em que ele diz, se a memória não falha, ele diz o seguinte: quando a política se tornar objeto de reflexão da ABL, ela vai deixar de ser a academia. É quase literal. A memória pode estar falando uma outra palavra. Quer dizer, outra coisa, você já estava pronto aqui a fazer a pontuação, quando esses primeiros momentos são realmente centrados na língua e na literatura, mas ela vai se abrir para os notados, até por sugestão do próprio Nabuco, e o Roberto Venâncio não me deixa mentir. Quando Nabuco faz o reparo de que se ficar só com o literato, não vai dar, né? Inclusive, a língua apenas está no regimento, ela ainda não é uma realidade dentro da própria academia. Vai ser posteriormente. E a academia vai se tornar o grande centro de referência para tudo que acontecer na língua, que ainda hoje existe. A massa da população brasileira entende que quem entende de língua é a academia que se pronuncia. Outro ponto que eu queria também lembrar para a nossa reflexão, a partir do que você colocou aí, não é uma contestação, apenas o que veio depois, né? O depois, que você disse muito bem, precisa ser melhor pesquisado. Nesse depois, a academia ganhou um espaço muito próprio
porque ela não se deixou contaminar pelas disputas políticas. Ela se manteve fiel ao preceito duplo discurso inaugural de Nabucco, política só com P maiúsculo, até hoje é isto. Por outro lado, ela tem na revista, desde esse tempo, a sua representatividade, e o seu trabalho mostrou isso, a importância da revista como uma espécie de arauto do que a academia é e do que a academia pensa. Machado de Assis, aí eu levantaria uma questão para a nossa reflexão. Machado, de início, não queria nem ser o presidente, ele não foi um dos impulsionadores daquele primeiro momento. Depois que assumiu a presidência, ele foi exatamente o que você descreveu, preocupado com o equilíbrio, com o conservadorismo, embora na política interna da academia a gente conhece bem o que ele andou fazendo. Mas essa é outra história. Só para terminar, já estou aqui só para não perder os pontos que eu coloquei. Eu diria que o que nos caracteriza a partir durante esses 125 anos, ou a partir do centésimo 15º ano, é o que marca a academia, a constante abertura para a contemporaneidade. Nisso ela difere da francesa em outro ponto também. A academia francesa se tornou a guardiã da norma culta, a guardiã do registro culto no sentido elitista do termo, né? A palavra culto já é carregada de ideologia. A missão da academia francesa é a defesa do idioma francês, mas daquele registro formal, e está enfrentando dificuldades por causa disso. A academia não, a academia abriu-se. Todos os filólogos, ali está o Bechala, que não me deixa mentir, tem essa visão aberta para as modificações que a língua vai sofrendo ao longo do tempo. Ou seja, outro traço que eu queria acentuar é que ela acompanha a dinâmica da cultura que se insere. A academia está sempre atenta ao que está acontecendo. Cada nova diretoria abre-se para uma seleção desse novo. Com acerto ou desacerto, só o futuro vai dizer. Mas ela está aberta, ela concilia muito bem passado, presente, visando o futuro. E, às vezes, até se antecipa, né? É por isso que ela permanece, a meu ver, né? E ela permanece na consagração ainda e sempre, até agora, não sei no futuro o que vai acontecer, porque estamos vivendo um tempo de novos paradigmas. Você centrou toda a sua pesquisa no momento em que predominava um conceito hierárquico de cultura. Determinados segmentos culturais tinham cultura como alta cultura, alguma coisa que é culto quem domina determinadas práticas estéticas, quem conhece música erudita, quem conhece literatura, esses eram os cultos, e durante muito tempo é esse o sentido de cultura. Só que depois ele vai sofrer uma modificação, e hoje, mais do que nunca, nem o conceito sociológico de cultura resiste, né? Porque as categorias que se opunham para caracterizar o ethos, os valores culturais, hoje elas estão totalmente em crise. Estamos vivendo, e o Tourenne mostra isso muito bem, uma crise de paradigmas. Hoje, quem dita o paradigma está falando na internet. E aí você tem as famosas narrativas, aí você tem as famosas fake news. Então, cada um é dono da sua verdade individual e quer impor a sua verdade individual ao outro. Daí os conflitos de ódios que a gente está assistindo. Mas eu não quero ir por aí, não. Eu só queria agradecer a você pelo cuidado, pela preocupação com a academia. Quer dizer, mais uma prova de que ela é tão importante é que ela provoca a pesquisa, ela provoca o estudo, ela leva a universidade, leva a outra academia a falar dessa academia. Muito obrigado a você, muito obrigado a todos pela presença. Obrigado. Sim, por favor, só para dar uma notícia, este foi a última palestra do último ciclo. No ano que vem, em 7 de março, nós teremos a inauguração dos novos ciclos da academia, que mudarão de horário. Por favor, as reuniões serão às terças-feiras, a partir das 16 horas. Os ciclos do ano que vem, por favor, internautas, anotem, começarão
às 16 horas e realizarão às terças-feiras. E o primeiro ciclo já está muito bem elaborado pelo nosso secretário-geral, Antônio Carlos Sequim, terá um título que me é muito caro, Áfricas. E mais não digo, nem me seja perguntado. Muito obrigado. Boa ideia.